Erro muito, mas tem muita gente que está aqui com a gente. Olha, quem fala toda hora, como eu, estou falando de mim, necessariamente erra. Mas assim, sabe, errar e se desculpar pelo erro nobilita a opinião. Mas eu estou feliz e também quero agradecer a turma boa, porque ninguém tem a militância que eu tenho. Então eles vivem pressionando todo mundo para me trazer e eu estou feliz de estar aqui. Fiquei impressionado e há muito tempo, né? Isso estava me contando nos bastidores como é que tu fez para chamar essa turma e tornar esse cara que é eleitor ou que virou eleitor numa comunidade ao teu redor. Como é que se faz isso, senhor? Achei interessante isso também. Eu, quando acabaram as eleições de 2018, eu me preocupei muito com o que vinha no Brasil. Não é porque eu sou profeta, porque eu conheço muito a realidade brasileira. Eu tenho 40 anos de experiência, não é? E, felizmente, nenhuma vez eu tive que responder por nenhum mal feito, nunca, nem para ser absolvido, e sempre saí pela porta da frente com muita popularidade, porque, enfim... E é uma experiência que me faz conhecer a geografia brasileira, as pessoas, eu sabia a merda que ia acontecer, desculpe aqui a expressão. Por favor, merda é o mais simples que passou. Eu sabia o que ia acontecer, então eu pensei, eu preciso ajudar o Brasil. 14 milhões de votos quase que eu tive, então não tive a honra de ser eleito, mas 14 milhões de votos me dão uma legitimidade para ser uma oposição. E eu dizia, a oposição não é quem ataca, quem fala mal, quem bota defeito, quem se descompromete com melhor seria se melhor fosse. Eu tenho que tentar ajudar o povo brasileiro a entender o tamanho do problema, a raiz, de onde é que veio o problema, por que tem tanta gente desempregada, por que o juro brasileiro botou 70 milhões de pessoas no SPC, mergulhar nas coisas que eu sou há 40 anos dedicado a estudar, estudar com técnicos e com coisas e com a minha vivência. E aí resolvi, isso é a resposta prática, eu resolvi que não era subindo o morro, onde eu adoro, a favela, a praça, que é a hora da campanha, porque o nosso povo está muito machucado, muito descrente na política, com toda razão. Eu pensei, quem vai poder ouvir isso, mastigar isso, não é? e preparar uma corrente de opinião no Brasil são os jovens que não têm o cacuete, os vícios, o fanatismo lulopetista ou bolsonarista, porque parece assim que se o Lula andar pelado na rua, o Bolsonaro andar pelado na rua, se chamar Jesus de palavrão, o outro chamar... Não acontece nada. Essas pessoas relativizam e está tudo bem e tal, e isso é um desastre, não é? E aí funcionou. Eu estive durante 3 anos falando por horas a fio em todas praticamente as estruturas da Universidade Brasileira, falando para os jovens 1h30, falando 1h30, respondendo perguntas e convidando as pessoas a se engajar na luta. Não era na minha facção. Se engajar na luta, compreender o problema do Brasil, porque o que precisa ser feito vai precisar de um envolvimento consciente das pessoas. E funcionou. É uma coisa impressionante como daí para diante, e eles são duros, eles não são um negócio de Maria vai com as outras, não. Eles reclamam, me criticam e eu absorvo isso e tenho sido cada dia melhor, menos por mim, mas porque estou virando esse intérprete fiel, né, de uma corrente de opinião que compreende o Brasil e que tem uma proposta para o Brasil que a gente chama de Projeto Nacional de Desenvolvimento. Isso virou um livro, essa experiência virou um livro, é um livro que explica por que aconteceu tudo isso que está acontecendo no Brasil, sustento com números, com argumentos, né, cerebrais e não emocionais, nem de ódio, e propõe, basicamente, talvez a minha grande contribuição seja oferecer uma solução para o problema brasileiro. Existe uma solução, Ciro? Existe. E nós temos uma solução? Veja, deixa eu lhe dizer aqui o que está no livro, mas vou lhe resumir para todo mundo que está nos acompanhando. Entre 1930, que é um ano importante para a história brasileira, houve uma revolução que mudou a lógica de organizar a economia do Brasil, a lógica de inclusão do Brasil no mundo, inaugurou o direito de voto das mulheres. É uma revolução modernizante que acontece no Brasil. Pois bem, desta data, 1930 até 1980, são 50 anos, meio século. O Brasil, Rafinha, foi o país que mais cresceu na história do mundo capitalista, do mundo inteiro. De 1930 para cá. 50. 50 anos crescendo numa média perto de 7% ao ano. Olha, meu irmão, não tem ninguém. A China precisa de 15 anos para... Eu brinco sempre, a China é aqui, ninguém precisa olhar exemplo dos outros. E, de repente, de 80 a 2010, o Brasil cai para 2,5%. Olha aqui, resto de ditadura, maluquice do Collor, o conservadorismo lúcido do Fernando Henrique, o nacional consumismo do Lula, a tragédia da Dilma, o golpe do Michel Temer, o Bolsonaro. O Brasil cresce 2,5%. Nossa, você em uma frase resumiu muita desgraça aí. E essa é a tragédia brasileira que os números vão iluminando. Se a gente não deixar o barulho, a zoada, pensar. Pensar. Então, números. Entre 1930 e 1980, o Brasil cresce
7% em média ao ano. Tá. Isso é fenomenal, porque nesse ambiente você pode distribuir renda, pode dizer de onde é que vem o dinheiro para pagar uma escola que preste, uma segurança que funcione, uma infraestrutura que seja compatível com a nossa aspiração de modernidade, etc. Se não, é mentira. Se não cresce, não tem distribuição de renda, não tem de onde tirar dinheiro para pagar nada, que é o que nós estamos vivendo. Então, em 2010, o Brasil já mostra que o modelo morreu, mas entre 2010 e 2020, antes da pandemia, eu tiro porque é um número atípico, o Brasil para de crescer, vai a zero. Zero. E aí, como assim? 10 anos são os piores 10 anos dos últimos 120 anos. Meu irmão desempregado, meu irmão com nome sujo no SPC, meu irmão que está correndo na rua aí com um caixote do aplicativo nas costas para ganhar R$5, não é? Sem nem direito a nada, nem proteção agora, nem sem 13º, sem salário mínimo, sem férias, sem nada. Nem na proteção agora, com um acidente de trabalho Como ou uma no única futuro. opção, assim, né? Como Desespero. Uma É a primeira vez na vida que a maioria do povo brasileiro ou está abertamente desempregado ou desistiu de procurar emprego ou está na informalidade, vivendo com salário, com uma renda ridícula. E isso deprime o comércio, deprime a indústria. O Brasil, então, parou de crescer. Ora, 10 anos, então vamos olhar aqui. Quem são os responsáveis? A gente gosta de ver o culpado. Eu prefiro o conceito de responsável. Desses 10 anos do Brasil parado, 6 anos foi PT, 2 anos Temer, que o PT botou na linha de sucessão, e 2 anos Bolsonaro. Ora, pergunto eu no livro para depois responder. Se o céu abençoado pelo Cruzeiro do Sul é o mesmo, não é? Não mudou a rotação da Terra, o céu é o mesmo. O chão de 1930 não tinha notícia de petróleo. Nós não tínhamos a Vale do Rio Doce, que prospectou uma das maiores províncias minerais do mundo. Nós não tínhamos a Embrapa, que ensinou a produzir soja num negócio que parecia deserto, que era o Cerrado. Portanto, o chão generoso e pródigo é mais do que o mesmo, é muito melhor do que o mesmo, porque agora nós temos petróleo, temos minérios, temos água, temos, enfim, solos agricultáveis como ninguém no mundo tem. A China depende de nós para comer. Para o brasileiro saber, a China, 1 bilhão e 300 milhões, então o maior fenômeno do desenvolvimento mundial contemporâneo, depende de nós para comer. Então, veja, o chão é o mesmo, o céu é o mesmo e o povo, na época de 30, desse meio século, era um povo rural, analfabeto, sem oportunidade de nada, que não tinha nem direito de votar, porque era tudo controlado por coronelismo de interiores e etc, e oligarquias. Porra, o que está acontecendo? O que está acontecendo? A política, Rafinha. Porque nós estamos, o que você está me dizendo, dando um quadro de uma situação onde nós estamos mais aptos ao crescimento. São números. E paramos de crescer. Então o que está fracassando? A política. Ora, mas a política é a linguagem da democracia. E aqui que está a questão, né? A política está desmoralizada, porque virou esse pardieiro de caretice, de malandragem, de picaretagem, de mentira, de ladroeira, de lado a lado. E agora o Brasil deve ser a única nação do mundo em que o partido hegemônico de esquerda censura o debate e chama o povo para o passado. O papel da esquerda no mundo nem sempre foi hegemonizar o poder, mas foi sempre fazer a história avançar. Olhar para frente. Criticar a realidade, formular alternativas, sinalizar para uma sociedade ideal, sem classes, etc. Muitos equívocos foram cometidos, mas só no Brasil, e não tem outro lugar no mundo, o assim dito esquerda, porque é tudo mentira, porra nenhuma de esquerda, é tudo picaretagem ideológica, chama o Brasil para um passado que é de um populismo rasteiro, despolitizado, sem projeto e corrupto. E aí está aí a confusão. Então vamos, qual é a solução? Tomar a política. Esse passado que você fala é uma vontade que essa esquerda, que o PT, no caso, tem de lembrar de um momento há pouco tempo atrás, onde as coisas, a princípio, estavam melhores. Não, então vamos chamar... Aos olhos da população. Então vamos chamar de volta o PSDB. Porque também houve esse voo de galinha. Porque o modelo é o mesmo, Rafinha. Agora, como é que faz, Ciro? Eu te vejo falando muito. Falando e trazendo possibilidades de soluções. Como é que você faz para ser ouvido num momento onde o grito é muito alto? Não só da esquerda, como dessa direita conservadora extremamente radical, que me parece, será que o público está afim de ouvir? Será que o povo, o eleitor, ele quer ouvir? Veja. Ou ele quer imitar no Facebook, ele quer espalhar fake news? Não, a política está desmoralizada, é preciso ter essa humildade. Então a primeira grande questão é tentar demonstrar para a população que fora da política não tem como resolver o problema do feijão, o problema do salário, o problema do passagem de ônibus, o problema de ser atendido decentemente ou de forma irresponsável e grosseira no posto de saúde, sabe, de sair com a consulta e não ter um exame com especialidade. É a política que define tudo.
Se a gente conseguir mostrar isso para o conjunto da população, a partir daí muda o método. Por isso que esses dois extremos, que não são extremos de nada, deixa eu te dizer que é para a população nos acompanhar, é o mesmo modelo. E o modelo é assim, pode ser resumido num tripé macroeconômico. Você já deve ter ouvido falar nessa estrambótica expressão, sim. né? O tripé macroeconômico. É um resumo. Passou aqui. O resumo é assim. Entrou por aqui, saiu por aqui. Essa aqui. E da massa dos brasileiros. Mas a gente precisa saber que quem inventou isso foi o Fernando Henrique. Em 1999, depois que o Brasil quebrou 3 vezes, se arrebentou, foi bater na porta do FMI. O Lula manteve. O Lula não dizia que era contra o PSDB, então foi lá e fez a mesma coisa. Mas é a mesma coisa? Sim, a mesma coisa. Qual era o tripé macroeconômico do Fernando Henrique? Câmbio flutuante, superávit primário e meta de inflação. Ninguém precisa entender isso que é isso agora. Estou só dizendo para discutir. Não é para provocar ninguém, não é para lacrar, não é para nada. É porque o que nós precisamos é mudar esse modelo. Senão vai dar no mesmo resultado. Não interessa trocar Chico, Maria ou Manel por Rita, Pedro ou José, porque está aí o resultado. Então, qual é a política econômica do Lula? Câmbio flutuante, superávit primário, meta de inflação. Ninguém precisa saber o que é isso, mas é igual. Depois, qual é a política da Dilma? Câmbio flutuante, meta de inflação, superávit primário. E então agora vamos para a política do golpista, assim dito pelo PT, Michel Temer. Câmbio flutuante, superávit primário, meta de inflação. Então agora acabou tudo, vamos acabar com essa esculhambação. Bolsonaro, qual é a política econômica do Bolsonaro? Câmbio flutuante, superávit primário, meta de inflação. Está vendo, meu irmão? Aí o Bolsonaro é igual ao Lula? Não, espera um pouquinho. Você tem outros critérios para... Então o Lula, por exemplo, tinha uma genuína, embora populista, paternalista, preocupação com os mais pobres. Então ele faz o quê? Ele pega o modelo do Fernando Henrique e garante que 90% do dinheiro vá para os mesmos. Mas assim, peraí, turma, vamos tirar 10% aqui para os pobres? Eu tenho os números. Eles ficam enlouquecidos comigo, como se eu estivesse aqui atacando o Lula. Eu não estou atacando, eu estou fazendo uma reflexão. Então, o Brasil, trata-se disso. O dinheiro... 10%? Sim. E menos. Eu digo a você que o que o Brasil pagou de juros no governo do Lula, paga um século de Bolsa Família. Um século de Bolsa Família. São números, eles enlouquecem. E Bolsa Família, o Bolsonaro vai agora aumentar. E você vai ver claramente os limites ideológicos de um projeto que não tem nada a ver com progressismo, nem com modelo de desenvolvimento. O Brasil parou de crescer. Mas por que não parou de crescer e no Lula cresceu? É um filme velho também. De novo, todo mundo vai se lembrar do dia que perdeu o emprego, do dia que foi para o nome para o SPC, para sair da lambança. Sair da lambança e dizer, peraí um pouquinho, discutam aí, não tem negócio de político, de gente ser apaixonado por político. Você pode ter preferência, pode ter simpatia, mas um povo sabido bota o pé atrás. E bota os caras para discutir o que interessa, não o que eles querem. Discutir assim, vamos lá, kit gay, o que é isso? Aí a lambança todinha explora as coisas, a moral popular, para tirar a lógica de discutir emprego, salário, renda, ônibus caro, quebrado e atrasado, saúde que não funciona. O essencial. Distração, né? Vira distração. Completamente. Isso é tudo industrializado. Tudo isso é industrializado porque tem muita gente, quer dizer, pouca gente ganhando muito em cima dessa distração. Te dou um número. Neste momento, o Brasil tem 5 pessoas, por dedo de uma mão, que acumulam a fortuna que possuem os 100 milhões de brasileiros mais pobres e de classe média. Não tem nada parecido no mundo. O Bolsonaro é uma tragédia, está piorando tudo isso. Mas não foi ele que produziu isso. E existe... Compreende para você ver? Sim, né? e acho